Inflação é o aumento generalizado de preços de bens e serviços e está muito correlacionada com o nível de atividade da economia. Entre outros fatores, por exemplo, se a economia está muito aquecida, se a economia está produzindo poucos produtos, se tem pouco consumo, tudo isso afeta o nível de inflação. Ele é medido através de contas estatísticas. No Brasil nós temos diversos índices. Por exemplo, o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que mede uma cesta de consumo de famílias de 1 até 40 salários mínimos. Você também tem preços, por exemplo, do atacado, você tem preços do setor imobiliário, mas o que muito influencia e o que é mais importante para nós consultores é o IPCA, porque ele está muito correlacionado com o nível de taxa de juros. Nós estamos num período muito favorável de inflação. Nós tivemos anos muito ruins, em 2015, por exemplo, quando a inflação bateu 10%. Desde então, o Banco Central elevou a taxa de juros, várias medidas econômicas para reconquistar a confiança dos investidores foram tomadas e isso tem feito com que a inflação venha caindo. O grande problema da inflação é que ela pune de forma diferente aquela população mais pobre. Por quê? Porque esta é uma população que não consegue se proteger contra essa inflação. Se nós falarmos de uma classe mais alta, por exemplo, que tem ativos imobiliários, normalmente o preço do aluguel está vinculado à inflação passada. Então, de alguma forma, essa pessoa consegue ganhar um pouco do que perdeu no nível de preço. Agora, uma população mais pobre, você tem grandes problemas, porque basicamente a única renda dela é uma renda do trabalho, e para que você obtenha aumentos do seu salário, é super importante que a empresa esteja indo bem, porque senão normalmente o empresário também não tem como repassar este aumento. Ou seja, o grande perdedor, normalmente no processo inflacionário, é aquela população mais desprotegida. Em 2019 a gente está num momento super favorável, a inflação até outubro, 12 meses, outubro de 2018 até outubro de 2019, ela está medindo 2,54, é um índice super baixo, pode parecer estranho, mas inflação negativa ou zero, ela também não é boa, porque ela pune, por exemplo, os empresários que têm um estoque acumulado e gastaram um valor e no ano seguinte vão vender a um preço mais baixo. Também, se você está tendo níveis de preço caindo, desestimula, por exemplo, ao investimento. Por que alguém vai fazer mais investimentos se ele vai ter menos receita? Então, é sempre positivo quando você tem uma inflação controlada, num nível baixo, onde os empresários podem fazer o seu planejamento estratégico e onde as famílias façam o seu planejamento financeiro. Agora, tudo que nós falamos é em relação ao índice de inflação oficial, o IPCA. Agora, cada um de nós, cada família brasileira tem a sua própria inflação. Por quê? Porque o IPCA nada mais é do que uma média de quem ganha entre 1 e 40 salários mínimos, ou seja, nós estamos falando de algo muito heterogêneo. Uma população que tem basicamente R$1.000 de salário e alguém que ganha R$40.000. É natural, quando você começa a ganhar mais, você não dobra ou, por exemplo, aumenta de forma muito significante os seus consumos básicos, que é aqueles que você faz quando você tem uma renda mais baixa. Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa morar, todo mundo tem custos de transporte. Quando você começa a ter uma renda muito mais alta, você começa a poupar mais e também consumir serviços. Você coloca seus filhos num colégio pago, você começa a fazer um tratamento específico, você começa, por exemplo, a assinar uma internet diferente, a ler um jornal diferente, e cada um desses itens tem uma variação de preço. Agora, a inflação de quem tem R$40.000 de renda não é a mesma de quem tem R$1.000. Então, esse é um grande problema para as pessoas, e isso daí as pessoas percebem no bolso. Nós, como planejadores financeiros, um dos nossos grandes objetivos é tentar estimar essa inflação. Ou seja, não adianta nada montarmos uma carteira de investimentos para um cliente que vai render 5% e podemos estar felizes, porque afinal o IPCA em 12 meses está 2,50%, mas para aquela pessoa a inflação não é 2,50%, é próximo de 5%, ou seja, o juros real é zero. Essa pessoa vai ter grandes dificuldades de acumular dinheiro. Precisamos trabalhar primeiro numa aplicação que renda mais, que tem seus riscos, ou principalmente uma mudança nesse mix de consumo dessa família, mostrando para ela quais são os caminhos para a gente minimizar esses custos. Neste caso, é super importante
que as famílias tenham o controle de suas despesas, fazendo as coisas básicas que nós planejadores e aqui na Super Rico a gente sempre fala. Faça uma lista das suas despesas, compare essas listas com os meses anteriores, perceba se você está mudando o hábito de consumo, tente mudar para um hábito de consumo que te permita poupar mais, sempre busca minimizar os seus custos. Então, se você está tendo aumento das despesas de transporte, o que dá para fazer? Será que não vale a pena trocar o carro pelo transporte coletivo? Será que não vale a pena trocar de estacionamento? É super importante, porque a inflação nada mais é do que a medida de todos esses preços. Quais preços? Os que afetam as vidas dos nossos clientes. E nós, planejadores, trabalhamos exatamente com isso, com vida, não são com números.